É uma equipe que eu posso afirmar que não vai ser fácil, mas que vai valer a pena. E que a gente vai conseguir esse processo de colocar o Vasco onde ele merece, que é a Série A. Olá amigos, estamos de volta aqui no nosso canal. Olha, muito obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui conosco, né? Mais um vídeo aí para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a importante vitória do Vasco sobre o Guarani. O Vasco tinha realmente que ganhar o Guarani, não tinha jeito. O empate era goleada para o Guarani. Então o Vasco em casa, com o apoio maciço novamente da sua torcida, ganha o Guarani por 2-1. Olha, o Vasco invicto em São Januário e com brilho aí da garotada. Mais uma vez, Marlon Gomes, Andrei Santos jogou muita bola. O moleque joga muita bola. E o Eginaldo fizeram a diferença no jogo de ontem. E o time aí se recupera após derrotas como visitante e reforça a confiança aí no acesso à Série A. Então, de volta aí ao aconchego de São Januário, a sua casa, apoio da torcida, né? O Vasco deu uma resposta em campo e ganhou fôlego na maratona pelo acesso. Após dias aí turbulentos, né? Com seguidas derrotas fora de casa, o time precisou retornar ao seu habitat natural, né? O Rio de Janeiro, São Januário, São Cricri, onde segue invicto em 14 jogos dentro de casa para reencontrar aí a vitória e a paz. A equipe tem um aproveitamento de 76% como mandante na Série B. Olha, mas longe de ter sido aí um resultado fácil, né? Não foi fácil não, foi sufoco, né? O 2-1 sobre o Guarani ontem foi justo, mas teve seus momentos aí de tensão. Thiago Rodrigues, o goleiraço nosso, né? Mais uma vez foi decisivo aí em duas excelentes defesas. Se não fosse aquelas defesas, o negócio poderia ter ficado sério, né? Defesas importantíssimas. O brilho, no entanto, foi todo da garotada. Marlon Gomes jogou muito bem. O Eginaldo mostrando aquela presença diária, né? Chutes precisos. O Andrei Santos, ora estava no ataque, ora estava no meio-campo e ora estava na defesa, né? O moleque joga muita bola e eles foram decisivos para a vitória do Vasco da Gama. E isso passa aí pela escalação do Emílio Faro, que se destacou aí nessa escalação surpreendente do Vasco ontem, que fez com que o Vasco fosse para o vestiário com uma vitória por 2-1 sobre o Guarani. Olha, ontem, antes da partida, havia um clima de tensão, né? Por parte da torcida, dos jogadores, comissão técnica, porque o jogo de ontem precisava ser um jogo vitorioso. E foi, graças a Deus, né? Não chegava a ser aí um ambiente hostil, mas o cenário, volto a repetir, antes de a bola rolar em São Januário, era de apreensão e pressão. Até mesmo antes do jogo, parte da torcida chegou até a pedir jogadores e treinador, aproveitando que a equipe, né, da 777 Partners estava lá nas sociais. Então alguns torcedores se pronunciaram pedindo jogadores e treinador. Após atuações muito criticadas contra o CSA e contra o próprio Bahia, né, o Emílio Faro veio com uma formação diferente ontem, né? Trocou Matheus Ribeiro, ótimo, pelo cachorro louco, né? Léo Matos na lateral, mas as mudanças mais significativas foram aí no setor ofensivo, né? Os jovens Marlon Gomes e Eginaldo receberam oportunidades. A primeira do centroavante de 18 anos como titular. Raniel, tchau Raniel, tchau. Eginaldo, dá um banho em você, né? Nada contra a sua pessoa, né? Mas como jogador, tchau, tchau, tá? E corresponderam, né? Marlon Gomes correspondeu, o Eginaldo também, e ao lado do outro jovem que vem se destacando, né, nos últimos jogos, que é o Andrei Santos, o jogador mais talentoso e regular da equipe do Vasco da Gama.
Olha, desde o início da partida se notou um Vasco mais leve e com mais movimentação na frente, né? Mas ainda com dificuldades na criação. O Vasco tem muita dificuldade aí na criação. Apesar do maior volume, poucas foram as finalizações. Emílio iniciou o jogo com Alex Teixeira aberto na esquerda e Eginaldo centralizado. Diante das dificuldades, inverteu aí a dupla de posição. E justamente, né, em uma jogada de aproximação e movimentação pelo lado esquerdo, que o Vasco chegou ao gol. Nenê aí notou o Andrei se infiltrando na área, o camisa 8 cruzou para o Eginaldo, que tocou de primeira para o Alex Teixeira, que foi derrubado. Pênalti, né? Pênalti aí que foi convertido em gol para o vovô Nenê. E com essa vantagem aí, o Vasco tentou controlar a partida, mas sofreu sustos, especialmente na jogada aérea, que era o problema aí. Olha, mais à frente aí vai ter uma coletiva com o Emílio Faro, que eu vou deixar aqui, pequena, tá? Pequena para o vídeo não ficar muito grande, com algumas perguntas que fizeram e que nós vamos também tratar aí com o Emílio Faro, onde ele responde sobre esse problema aí de cruzamentos na área, que tem se mostrado aí uma dificuldade muito grande para o Vasco. Bom, e aí o Vasco venceu a partida, venceu o Guarani e vai com moral para cima do Brusque, né? Que joga lá em Santa Catarina e lá o jogo é meio difícil. Quer dizer, o jogo é meio não, é difícil, né? Mas a gente acredita aí que com essa formação que o Emílio fez para ontem, se ele jogar com ela lá em Brusque, pode vir com um resultado positivo, tá? Gente, olha só, na entrevista coletiva com o Emílio Faro ontem, ele foi perguntado aí sobre os cruzamentos, né, de escanteio e a dificuldade que o Vasco tem para com essas bolas aéreas na área aí, tá? Que tem dado um susto danado no torcedor. Veja o que o Emílio fala nesse momento. A gente tem um levantamento. O Vasco, até essa rodada, era a 8ª equipe que mais sofreu gol de bola parada. É um ajuste que a gente está fazendo. E com certeza o comprometimento, a gente vai estancar essas situações de gol de bola parada que a gente está tomando. Ou seja, e a gente é a 3ª equipe que mais faz gols de bola parada. Bom, tá aí. O Emílio também vai falar pra gente, né, sobre a substituição aí do Marlon Gomes, né? Houve até um pouco de vaia por parte da torcida, né, com a entrada do Figueiredo, a saída do Marlon Gomes, mas enfim, foi um pedido do jogador ou foi tática? Será que foi mudança tática ou foi um pedido do jogador? Veja o que o Emílio fala aí. A mesma vontade do torcedor é a nossa vontade, né? A gente quer pessoas que estão dando resposta positiva, que eles sejam mantidas na partida. O Marlon veio de uma lesão, o Marlon ficou um período parado, o Marlon foi relacionado, o Marlon jogou um período curto e hoje ele foi inserido dentro de um tempo maior de jogo. É um processo. Se a gente pega e estica o Marlon até 90 minutos e ele, de repente, tem algum outro tipo de problema, a gente ia criar um problema de não tê-lo na próxima partida. Então isso é um processo e tem que ter calma, porque a gente está ali amparado por uma série de profissionais que nos dão informação do quanto, do como está o momento, o que a gente precisa, segura, porque senão a gente vai perdê-lo. É tudo respaldado por profissionais que estão ali do nosso lado. Então ele não saiu porque estava mal no jogo, não saiu porque eu queria tirar uma pessoa que estava jogando bem. Ele saiu porque ele já tinha dado retorno, que ele não aguentava mais a partida. Olha, uma outra coisa que foi perguntado para o técnico Emílio Faro foi sobre a presença do Eginaldo na escalação principal. Ele já entrando como titular e não no segundo tempo como ele vinha colocando, né? Então, o que o Emílio responde aí sobre essa pergunta aí? Eginaldo como titular. Ele está liberado, ele vai para Brusque, ele está liberado. A direção do Vasco da Gama conseguiu a liberação do atleta e ele irá para Brusque com a gente. É um jogador que vem mostrando só a situação favorável. Só a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que é um jogador jovem. E o jogador jovem a gente tem que ter tranquilidade. Hoje a gente trouxe o Eginaldo para um cenário que é um cenário totalmente favorável. Ou seja, é a sua casa, é um estádio que ele está acostumado a jogar, sabe que tem um apoio de toda a massa vascaína, e aí se traz uma situação favorecida para ele. Agora a gente tem que ter tranquilidade. O Eginaldo é um jovem. Ele vai dar muita alegria ao Vasco da Gama, mas tem que ter tranquilidade. Olha, o restante da entrevista com o Emílio Faro você pode conferir lá no canal Vasco TV. Eu vou deixar a descrição aí no nosso vídeo, né? Nos cederam aí essa entrevista, que estava disponível inclusive na plataforma,
mas você pode ver o restante da coletiva do Emílio Faro lá. Olha, você já foi lá no meu TikTok? Já foi lá no meu Kawaii? Vídeos sobre o Vasco a todo momento. As notícias vão saindo e eu vou colocando lá no TikTok e no Kawaii. Tá aí na descrição o link dessas redes sociais minhas lá. Dá um pulinho lá, segue a gente. Lá tem notícia do Vasco a todo momento. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações também, tá? Obrigado, estamos aí. Saudações vascaínas e até a próxima.